Vamos lá. Tô testando essa maneira aqui. Espero que eu não derrube o celular nesse teste ou dessa maneira. Bom, galera, como eu tinha falado para vocês ontem, espero que eu também não esteja cortando minha cabeça. Espero. Então, assim, os componentes do sistema de irrigação por aspersão, ele tem basicamente a mesma coisa que um sistema de irrigação pressurizado. No caso aliás, os dois são pressurizados, tanto o sistema de irrigação por aspersão quanto o sistema de irrigação por gotejamento ou microaspersão. Então ambos eles utilizam bombas para fazer isso e ambos têm essa configuração, né? Essa configuração que é justamente você ter uma estação de bombeamento, linhas principais e linhas laterais. O que são isso? É como se fosse um esqueleto, né? Então, onde eu tenho, nessa parte da casa de bomba, eu tenho como se fosse o coração que esteja bombeando o sangue. Então, eu tenho artérias e veias ao longo do corpo, que é justamente a área de irrigação, certo? Onde eu vou distribuir essa água. Sendo assim, eu tenho algumas tubulações que são mais grossas, certo? Que vão levar esse quantitativo, e para chegar até a planta eu vou disseminando isso. Opa, foi quase, viu? Foi quase que eu derrubei o celular agora. Então eu vou disseminando isso cada vez mais longe e vou diminuindo também o diâmetro dessas tubulações. Então a configuração de um sistema de irrigação ela é essa. Eu tenho uma casa de bomba onde sai a tubulação maior, mais grossa, mais robusta, e eu vou distribuindo ela até chegar nas plantas com tubulações um pouco menores, que é para justamente a gente ter vamos dizer, uma distribuição melhor e mais eficiente dessa água, justamente por esse desenho, certo? Deixa eu até ver com uma coisa, se eu não balancei demais. Então é isso aí, dá para entender. Beleza? Então vamos continuando. Bom, outra coisa que é interessante, que faz parte disso, certo? Que faz parte opa, agora não faz mais, fazia parte, agora não faz mais parte. O que aconteceu? Opa, voltou, graças a Deus. Ai, meu Deus, Pai amado. Então o que acontece? A gente tem o aspersor em si. Então o aspersor em si, né, que vamos dizer, a configuração, você chamar um sistema de irrigação por aspersão, ele tem esse nome justamente pelo equipamento que faz essa função de aspergir, certo? Então, o aspersor em si, né, por exemplo, o que dá nome é um sistema de irrigação por gotejamento, o gotejador, que é justamente o emissor. O que dá o nome do sistema de irrigação por microaspersão? É o microaspersor. Então, o aspersor também dá o nome ao sistema de irrigação. Então, para que ele se configure um aspersor, ele tem que ter alguns componentes. Então, ele tem o corpo, ele tem as juntas, ele tem o bocal, ele tem o defletor, ele tem o braço oscilante e tem a mola de controle e tem o cabeçote. Assim, provavelmente se a gente tivesse em aula, eu ia mostrar para vocês fisicamente, né? Então, o que acontece? Esse braço oscilante, eu não sei se vocês já viram o sistema funcionando, ele tem um sistema de mola, onde a própria água que vem, ela impulsiona esse braço. Então, ele faz assim, ó, na hora que a água passa, ele joga o braço para o lado. A mola traz de volta esse braço. Então, ele fica batendo e girando. A água joga para o lado, bate e gira, e vai impulsionando e girando, fazendo essa rotação, né, de 360 graus, porque os aspersores, eu estou falando de 360 graus, porque a maioria dos aspersores que a gente vê vão ser de 360 graus, eles fazem um giro completo. Mas outros aspersores, ele tem um ciclo menor, pode ser um ciclo guiado, né? Eu posso travar ele em 90 graus, ele vai trabalhar só em 90 graus, ele não vai trabalhar nos 360 ou só em 180 graus, dependendo da área que eu queira molhar, certo? E existem outros mecanismos também para evitar que esse aspersor
venha a molhar a área total. Porque molhar a área total pode ser que não seja desejado, certo? Eu vou estar desperdiçando água, então se eu vou desperdiçar água, eu vou fazer com que o ciclo dele seja menor, que o giro que ele for dar vai ser menor. Então ele vai trabalhar numa área determinada, correto? Então existem as pessoas que vão trabalhar assim. Então, basicamente, essa é a conjectura normal de um aspersor. Um aspersor, ele tem mais ou menos essa configuração, beleza? Com esses componentes. Bom, aqui é o que acontece, veja só. As empresas em geral, a gente fez, com o sifão, a gente fez uma curva de calibração, certo? A gente fez uma curva de calibração e essa curva de calibração, ela identifica justamente em quais pressões, certo? Existem determinadas vazões. Então, aqui é uma curva característica, no caso, né, das características operacionais de um determinado aspersor. No caso, esse aspersor nosso aqui é o Agropolo NY30, certo? Então, ele tem um componente dele é justamente a ponta que é acoplada nesse aspersor e eles têm uma coloração diferente. Então, tem várias colorações. Então, tem o tampãozinho preto, isso é o tampão, tem o curto e tem o longo, né? Então, ele tem duas saídas. Geralmente também, eu esqueci de falar no anterior, mas geralmente as pessoas têm uma saída para distância e outra saída próxima, certo? Então ele tem duas áreas de atuação, a longa, né, que ele vai jogar água mais distante, e a mais próxima, que é no entorno do aspersor, certo? Então, para fazer um molhamento mais homogêneo. Então, esse aspersor especificamente, ele tem dois tipos de ponta, né? dois tipos de bicos, certo? Que eles vão acoplar no aspersor. Esse acoplamento, ele vai garantir o quê? Ele vai garantir uma determinada vazão a uma determinada pressão. Então, aqui nessa coluna, a gente tem metros de coluna d'água ou a carga hidráulica, como a gente chamou lá. Então, na irrigação, a gente chama metros de coluna d'água para justamente dar uma ideia de pressão. Quando a gente está falando sobre irrigação, geralmente a unidade de pressão que a gente trabalha é metros de coluna d'água, MCA, certo? Quando vocês ouvirem essa palavra MCA, vocês estão ouvindo, em outras palavras, pressão, certo? Então, quando eu tiver, por exemplo, dando 45 MCA em vocês, para vocês entenderem uma coisa, é isso aí, beleza? Então, olha só. Para cada uma dessas configurações, existem diferentes pressões que vão resultar em diferentes resultados. Por exemplo, eu tenho um tampão preto com 30 metros de coluna d'água. Eu tenho um alcance, certo? De máximo, né, no caso, de 21 metros, a altura máxima do jato de 2,20. O volume ou a vazão que eu vou ter vai ser de 1,25 metros cúbicos por hora, e nessa configuração aqui de espaçamento de 6 por 12 entre cada uma das pessoas, o que é permitido, certo? O que se permite de intensidade de aplicação, por exemplo, para uma configuração 6 por 12 metros, certo? Que também a gente calcularia essa questão de intensidade. Se a gente tivesse um sistema normal, a gente ia colocar no campo e a gente ia ver como é que se fazia. Então, para cada coloração dessa daqui, você vai ter uma situação em que você mudando, você tem o mesmo aspersor, mas você vai mudar só o tampão, certo? Só a ponta do tampão. Você pode pegar e ir lá na loja, né, de artigos para irrigação, e aí você, olha, eu quero, em vez de eu ter o tampão preto, eu quero o tampão verde. O que acontece se eu tiver o tampão verde? Trabalhando na mesma pressão.
Olha só, o que que acontece? Eu estou aqui com 30, né? Com tampão preto, agora eu vou estar com outro tampão. Então eu tenho aqui, na mesma pressão, ó, de 30, eu vou ter uma vazão de 2,66. Então, mudou essa configuração, mudou a vazão. Aí você pode perguntar, mas professor, para que eu preciso disso? Porque às vezes você precisa de uma vazão maior, uma demanda maior de uma outra cultura, certo? Uma outra cultura demanda mais água do que outra e você tem que mudar a configuração. Para você não mudar todo o seu sistema, você muda só o seu tampão, só o seu bico, só a sua ponta de aspersão, que aí você muda a configuração do seu aspersor e aí você consegue atender essa cultura, beleza? Então, vamos passar para frente. Bom, aqui também é outro, ó, isso aqui já é o NY25 de 3 quartos e o NY25 de 1 polegada. Então, você tem diferentes aspersores, colorações diferentes, ó, tampão verde, tampão amarelo, tampão verde, tampão vermelho, tampão azul, tampão amarelo e cinza, tampão verde e cinza, tampão vermelho e cinza. Então, essas configurações dão sempre diferentes vazões, certo? Diferentes intensidades de distribuição, certo? Quando você tem isso, você pode justamente alterar o seu sistema, certo? Eu posso ter uma cultura que necessita de uma vazão maior e outra cultura que necessita de uma vazão menor. Logo, ao invés de eu trocar todo o meu sistema, eu vou trocar só as pontas do meu, essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Só essas pontinhas aqui que eu vou trocar. Então, vamos para frente. Bom, aqui é um exemplo de uma situação de uma pessoa que ele não tem uma seção controlada, né? Ele faz o giro de 360 e aqui eu tenho um defletor para justamente evitar que eu jogue água para eu irrigar onde eu não quero irrigar. Apesar de que ele vai jogar a mesma quantidade de água, porém, imagine que isso aqui é uma estrada, que vai molhar a estrada e aí vai prejudicar, vai nascer capim, vai fazer com que aconteçam coisas que não sejam desejáveis para a minha instalação. Então, eu coloco esse defletor para justamente restringir, para que ele não jogue água para onde eu não desejo que a água vá, beleza? Então, isso é um artifício que se tem. Aqui já são nebulizadores, onde são utilizados, é uma maneira de aspergir também, só que você vai ter esse mecanismo, vai ser um tamanho de gota bem menor. Isso serve muito para casas de vegetação, por exemplo. Lá, por exemplo, as casas de vegetação que a gente tinha lá no Instituto, o sistema ideal seria justamente o sistema que fosse através de nebulizadores, onde a gente vai regular também o tamanho da gota, o intervalo entre cada molhamento, no caso, cada jato. Então, esses nebulizadores são justamente para momento diferente, né? No caso, esse aqui é no viveiro, então a parte inicial da formação da muda é justamente quando a gente tem utiliza, né, o sistema de nebulização, porque justamente se você colocar um volume de água muito pesado, muito grande, você vai desagregar ali todo o seu substrato e aí a muda não vai conseguir vingar. Certo? Então a gente utiliza nebulizadores para manter um ambiente bem úmido, certo? E quente também, porque a muda precisa dessas duas coisas para poder gerar raiz. Aqui já é um microaspersor, certo? Que aí em outra fase também do viveiro, né? Quando você passa para a casa de sombra, você já utiliza outro tipo de aspersão. Ele está aqui meio sujo, não está dando para entender bem, mas o microaspersor ele funciona assim. Deixa só um minutinho aqui, deixa eu parar aqui o vídeo. Tcharam, estou de volta. Então, ó, aqui em casa eu tenho também é muito parecido com esse daí. Isso aqui é um microaspersor, a gente vai ver na aula de irrigação por irrigação localizada. Então, isso aqui você tem essa bailarinazinha aqui que fica dançando,
um sistema igual ao do aspersor convencional, certo? Ele pode também funcionar de cabeça para baixo, né? Como esse daqui, ele funciona de cabeça para baixo, então esse tipo de microaspersão é utilizado também para viveiros em outras fases do desenvolvimento, que é o que a gente chama de casa de sombra, onde você já tem a muda com a raiz desenvolvida, então o volume de água que já é maior. Lá na irrigação localizada, eu também vou mostrar para vocês o que muda, o que vai alterar a vazão. Você lembra que eu falei com os outros aspersores ali, que ele tinha pontos que você poder modificar, você alterar a configuração. Aqui é essa saídazinha aqui que vai alterar a configuração do nosso sistema de irrigação, a vazão do nosso sistema. Beleza? Bom, então assim, considerando os sistemas de irrigação por aspersão, a classificação quanto à pressão de serviço, certo? Vamos dizer que a gente considera uma irrigação de muito baixa pressão, é uma pressão que vai entre 10, aí falando de novo, quando eu falar em MCA, eu estou falando de pressão, certo? Unidade de pressão, não é quilopascal, não. Para a irrigação a gente fala sempre em metros de coluna d'água em MCA, certo? Então, eu tenho uma classificação quanto à pressão muito baixa, vai entre 4 e 10 MCA. Baixa vai entre 10 e 20 MCA, média de 20 a 40 MCA e alta entre 40 e 100 MCA. E isso, logicamente, isso dá uma resposta em distanciamento. Para baixa pressão eu tenho aí uma distância, né? Uma distância do jato que vai entre 6 e 12 metros, e para média de 12 a 36 metros e para alta de 30 a 80 metros até 100 metros. Essa de baixa pressão, às vezes é justamente essa irrigação que a gente faz direto da nossa caixa d'água, ou direto da água da rua, que você coloca lá um aspersor e ele gira, esses aspersorzinhos que vendem de jardim, né? Você coloca direto e aí ele faz a pressão. Se bem que a água que vem da rua, ela vem com a pressão relativamente alta, vai entre 16 MCA mais ou menos, certo? 15 a 16 até 20 MCA você consegue. Então, dependendo do lugar, tem uma pressão relativamente alta. Bom, classificação do sistema por aspersão. Então, classificação mais geral é feita em função da mobilidade do sistema, certo? Eu tenho sistemas que são fixos, tenho sistemas que são semimóveis e tem sistemas que são móveis, certo? Então, assim, eu tenho um sistema fixo, né? Nesse caso, o aspersor fica lá, sempre no mesmo lugar, eu não mudo, tal, ele sempre fica fixo. O que muda vai ser as culturas, certo? Então, ele fica sempre instalado no mesmo local e você não altera aquela configuração. Eu tenho sistemas que são móveis ou portáteis, né? Por exemplo, eu tenho uma espinha dorsal e eu posso, para mim, isso para ganhar dinheiro, mas eu preciso de economizar dinheiro no caso, mas eu preciso fazer a mudança. Então eu estou, como eu falei, é como se fosse uma espinha dorsal, né? Um esqueleto, onde eu tenho as tubulações maiores e aí eu vou tendo as tubulações menores, onde eu vou fazendo a distribuição. Então, eu mantenho essa espinha dorsal, essa linha principal, e aí eu vou fechando e vou acoplando, né, parte desse sistema e vou mudando, para que eu consiga chegar e completar toda a área, certo? Então, nesse sistema eu tô tirando ele de um lugar e colocando ele em outro lugar, mas eu tenho logicamente o sistema de bombeamento igual, certo? E sistemas semifixos, que aí você, no caso, o sistema portátil, eu pego ele aqui todo, levo ele para o lugar. O semifixo eu tenho uma estrutura, né? Essa estrutura, ela é fixa, ela não sai do lugar, e aí você vem alterando justamente
acoplando em determinados locais. É muito parecido com o portátil, certo? Só que a diferença é que você tem eixos principais que não são retirados. No caso do portátil, você retira toda a estrutura e você vai levando ele para o local. Logicamente que tem a estrutura de bombeamento, que essa não, essa é fixa, certo? Como classificação também a gente tem os sistemas que são, que a gente chama de mecanizados, que eles têm movimento dentro da área, certo? Existe o sistema de aspersão, mas ele se movimenta dentro da área. No caso, que é um sistema muito conhecido para a cana-de-açúcar, né? Hoje em dia estão mudando um pouco isso, porque é um exagero hidráulico, né? No caso, que é o sistema de autopropelido. O sistema de autopropelido vocês podem achar muito parecido com um carro de bombeiro, certo? Ele funciona basicamente como se um canhão, certo? Que vai jogar água a uma distância muito grande, certo? Vai jogar tem muita pressão e ele vai caminhar dentro da área, certo? Então as áreas são muito grandes, muito distantes e ele vai jogar água muito, muito longe, certo? É aquela pressão que tinha lá no sistema de alta pressão, onde eu tenho de 80 a 100 MCA, aliás, de 80 a 100 metros de distância você vai jogar o jato de água para fazer irrigação, certo? Aqui, né, esse aqui é como funciona, ele também tem o braço defletor, esse é bem grosso, então eu vou movimentar esse sistema dentro de uma determinada área, né? Eu deixo ele estacionado no lugar, depois eu pego ele e coloco no outro lugar e ele vai fazer a mesma movimentação, a mesma irrigação também, certo? Até completar toda a área para se irrigar. Aqui também o sistema mecanizado, que é o lateral móvel, certo? Onde você tem um braço, esse braço ele vai trabalhar em paralelo, né? Lógico, a distribuição é perpendicular, mas ele vai caminhar ao longo de um canal de irrigação reto, certo? Então ele vai fazer o deslocamento dele, vamos dizer, eu tenho um canal de irrigação aqui no centro, e ele vai caminhando nesse sentido. Então ele vai e ele volta, certo? Então o lateral móvel é esse tipo de equipamento. Então você tem às vezes um canal, a bomba vai centralizada nesse local, você tem rodas, né, mecânicas, elétricas, que vão levar e conduzir esse mecanismo de um lado a outro da área de irrigação, certo? Então ele vai caminhando no sentido, vai fazer o caminho de ida e de volta, certo? O pivô central, que algumas pessoas de vocês devem conhecer, ou já devem ter visto, que o pivô central é como se fosse um grande ventilador, certo? Ele vai fazendo o giro, certo? Ele é circular, vamos dizer, você tem um ponto central onde você tem a parte de painéis que você vai controlar ele. Nessa parte central é como se fosse um braço que ele vai girando, certo? Fazendo o movimento de 360 graus. Pode ser um raio, né? Ele faz como se fosse um raio, e esse raio ele vai movimentando e girando, certo? Até completar, logicamente, toda a área circular, certo? Então, ele pode também trabalhar em seções, certo? Ele pode trabalhar como se fosse uma pizza, então ele não vai pegar e pegar todos os pedaços da pizza. Vamos dizer que ele pegue 4 pedaços da pizza, metade da pizza. Então, essa área que vai irrigar como se fosse uma pizza, né, no caso, tem um eixo central onde você vai fazer a irrigação em círculos, certo? Ele que vai fazer, no caso, ele é um sistema que é móvel dentro da área, mas ele fica fixo no ponto central, certo? Bom, outra coisa que eu queria, só para mostrar para vocês, exemplificar para vocês, eu falei que o sistema de irrigação por aspersão ele é muito influenciado pelo
o vento, certo? Então, olha só, isso daqui é um sistema, isso aqui não é a curva do coronavírus, é como se fosse uma pessoa funcionando e a distribuição dele numa situação sem vento. Então, o que acontece? Vamos imaginar que essa é a área alvo que eu quero irrigar, certo? Então, num sistema sem vento, toda essa área que está aqui em preto, que está como se fosse o alvo que eu quero molhar, é molhado. Quando eu começo a atuar o vento na história, esse volume de água, em vez de cair exatamente dentro desse pretinho, ele vai ser deslocado. Então, vai cair água onde eu não quero que caia água e vai deixar de cair água onde eu quero que caia água, certo? Então, nessa situação, na situação de vento, é importante que vocês tenham controle e saibam que é um sistema que não funciona bem nesses moldes. Você está perdendo a eficiência de irrigação quando você não presta atenção nessas condicionantes. A condicionante principal é essa, que o sistema tem essa dependência com relação ao problema do vento, né? O vento atrapalha justamente o sistema de irrigação. Então, se vocês prestarem bem atenção, em determinados momentos do dia, o vento causa uma maior, vamos dizer, tem uma maior ação, certo? Até 6 horas da manhã, mais ou menos ali, você não tem vento. Entre 6 e 8 horas da manhã você tem pouco vento. A partir das 9 você já começa a ter um pouco mais de vento. Isso vai até as 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, você vai ter uma grande quantidade de vento. Isso atrapalha tanto a irrigação como, por exemplo, uma pulverização também, certo? Uma aplicação de herbicida, uma aplicação de inseticida também pode ser prejudicada por esse tipo de elemento climático, que é o vento, certo? Então, o exemplo para vocês entenderem aqui a questão do vento. Outra questão importante na aspersão é a pressão. Se eu não tenho uma pressão regulada, certo? Eu tenho aqui 3 situações, onde eu tenho uma pressão ok, que está aqui em vermelho, onde eu tenho uma distribuição, vejam que a distribuição está fazendo uma cúpulazinha, né? Até o que a gente tem na aspersão, a gente tem também um negócio chamado oh meu Deus, a gente tem a sobreposição entre um aspersor e outro. Então, a área de um aspersor, a gente vai ter uma sobreposição entre um aspersor e outro, ou seja, essa curva aqui de irrigação, ela vai ter um outro aspersor aqui, certo? Que vai completar essa vazão, que vai ser a nossa intensidade de aplicação, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma pressão muito alta, esse aqui é encolhido, certo? Essa pressão, a vazão, ela vai ficar retida nessa área aqui, ó. Então, se eu ver, isso aqui é a pressão ideal, está em vermelho, isso aqui é a alta pressão, então ela vai ter uma vazão maior aqui, próximo, certo? Se eu tenho uma baixa pressão, ela vai oscilar, certo? Então, próximo aqui ao aspersor, eu tenho uma vazão menor e uma maior para o lado. Então, eu tenho uma desuniformidade de aplicação. Toda vida que eu tenho desuniformidade de aplicação, eu tenho uma baixa na minha eficiência. Então, o ideal é que, como eu mostrei naquelas tabelas lá que vocês procuraram, certo? Nas tabelas lá que procuraram, nas tabelas que eu mostrei para vocês, que vocês procuraram, não. É a ideia que eu estou tendo para mandar vocês fazerem, no caso, né? Vocês procurarem tabelas de curva característica para vocês lerem, né? Então, assim, quando você tem essa curva que não está homogênea, não está bem distribuída, então o que ocorre? Uma má distribuição de água quer dizer que você está deixando de ser eficiente, você está perdendo de alguma forma dinheiro. Irrigação não é barata, água não é barata, então você vai perder valor agregado na sua cultura, certo? Então, eu acho que
acabou, certo? Então, por hoje era só. Eu acho que ainda tem alguma coisa de conteúdo para passar para vocês de mecanização. Se eu não passar nenhum vídeo, eu vou passar algum texto, alguma coisa para vocês lerem, certo? Então, provavelmente eu não, eu acho que eu não vou fazer vídeo para mecanização, mas eu vou deixar algum material para vocês lerem, certo? Então, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser, e tchau!